torna-se incontornável este próximo passo. Repetimos, o referido regulamento municipal em falta torna-se assim essencial para o equilíbrio do crescimento desta atividade para a coesão social na cidade. A ausência de um regulamento municipal para o alojamento local permitiu um crescimento desordenado, conhecendo nós o elevado nível de queixas que ouvimos frequentemente. Uma cidade com tradição de bem receber, como é o caso da nossa, deveria ter já há anos tal instrumento regulatório disponível. Bom, podemos dizer que poucos temas ligados ao desenvolvimento urbano e à gestão das cidades suscitam discussões tão apaixonadas quanto o tema do alojamento local. E é forçoso reconhecer que o alojamento local se tornou hoje uma componente incontornável das economias locais, não só no Porto, mas numa miríade de cidades por essa Europa fora que enfrentam problemas e desafios semelhantes àqueles que enfrenta o Porto, embora nos tenha chegado a Portugal o fenómeno do alojamento local mais tardiamente do que noutros sítios. Temos que reconhecer que o alojamento local foi uma força motriz importantíssima, se não a principal força motriz da reabilitação dos centros históricos de cidades de perfil semelhante à do Porto, com valor patrimonial, arquitetónico, histórico e com potencial turístico. Foi e continua, de certa forma, ainda a ser, e também é preciso reconhecer que não seria possível, quase certeza, obter essa reabilitação apenas com a mobilização de recursos públicos e de programas públicos. E, portanto, o que não se deve fazer é transformar o AEL numa espécie de bête noire, e penso que não há aqui, na verdade, nenhuma força nesta Assembleia que o faça, porque o AEL não é uma realidade homogénea. É uma realidade que encobre várias realidades e vários perfis. Desde negócios que gerem dezenas de unidades de alojamento local numa ótica empresarial, até pequenos proprietários, pequenos investidores, que detêm um alojamento local, eventualmente mais do que um, mas, regra geral, um alojamento local, e que foi, em muitos momentos, provavelmente, uma tábua de salvação. Agora, também se tornou evidente que há hoje uma proliferação descontrolada do alojamento local e uma hiperconcentração em determinados territórios da nossa cidade, como acontece noutras cidades, e que se tornou insustentável. O alastrar do alojamento local é simétrico à retração do arrendamento tradicional. Penso que isto é algo que é quase insufismável. Se, por um lado, não é possível o PSD votar favoravelmente uma proposta que procura suspender uma atividade e um motor económico que tantos benefícios trouxe e traz à cidade do Porto e ao país, por outro lado, também é o PSD que tem uma posição de princípio claramente favorável à implementação do Regulamento Municipal do Alojamento Local, que se torna cada vez mais imperativo para dar respostas e instrumentos aos problemas levantados por autarcas, empresários, juristas e proprietários. Ao ser aprovada a suspensão ao alojamento local em determinadas zonas da cidade, podemos ter um efeito perverso e predatório às zonas que não vão estar sob o efeito da suspensão. Por outras palavras, se o investidor ia aplicar o seu dinheiro no alojamento local na freguesia do Bonfim, a título de exemplo, a partir de amanhã poderá aplicar o mesmo valor num imóvel que existe em habitações claramente habitacionais como Ramalde, como Paranhos e como Lordelo. Surge agora esta proposta de suspender os licenciamentos e congratulamos, de facto, com esta mudança de rumo, ainda que nos pareça que ela peque por tardia e devemos assinalá-lo nesta Assembleia em face da grave crise habitacional que se vive no Porto. Não só o Executivo deve assumir o compromisso de acompanhar esta iniciativa com um regulamento robusto, como são necessárias, no nosso entender, e fica desde já a proposta, políticas públicas que recuperem o edificado com função habitacional que hoje está canalizado para alojamento local, algo que entendemos que o regulamento deve contemplar, assim como deve contemplar uma monitorização eficaz e eficiente de outros pontos da cidade para que não se atue novamente tardiamente quando a contenção for necessária. É-nos proposta agora a suspensão novamente do licenciamento nas freguesias do Centro Histórico e do Bonfim, mas aquilo que se esperava, com toda a sinceridade, é que a Câmara, ao mesmo tempo que fazia esta proposta, já tivesse aqui um regulamento. Porque a Câmara já teve um regulamento, já teve uma discussão pública, é evidente que poderia ter sido alterado, mas é evidente que a Câmara já deveria ter feito o seu trabalho de casa e não é chegar agora aqui a propor esta suspensão e não ter já uma versão do regulamento. Parece-nos que o trabalho de casa não foi feito
e poderia ter sido feito. Nesse sentido, nós iremos votar favoravelmente, temos vindo a apoiar esta medida, temos vindo a preconizar esta medida quando a Câmara não a votava favoravelmente, mas consideramos e apelamos à Câmara, no sentido, como já outras forças políticas aqui o fizeram, no sentido de que esta proposta de regulamento seja posta à consideração dos órgãos autárquicos o mais depressa possível, seja posta em discussão pública para vir a ser aprovado. Não há nenhuma suspensão da atividade do alojamento local. Quem está no alojamento local continua, não há caso de suspensão. E até se tem o cuidado de respeitar aqueles que já iniciaram o seu processo, como deve ser. Aqui uma proteção de expectativas, faz todo o sentido. Portanto, não há nenhuma suspensão da atividade do alojamento local, nem devia, era só o que faltava. Agora, o que nós estamos aqui a querer suscitar é, obviamente, desta tensão entre a livre iniciativa legítima, que nós achamos que foi interessante, que foi importantíssima, e que sublinhamos como tendo sido importantíssima, que gera, obviamente, tensões que cabe ao poder regulatório gerir. Não é este um instrumento isolado de regulação de atividades. O próprio Plano Diretor Municipal é, por natureza, um instrumento de regulação. E não gera aqui, não se rasgam as vestes por dizermos que ali tem que haver um equipamento desportivo, ali um espaço verde, aqui mais habitação, aqui mais serviços. Pois isso faz parte da gestão da cidade e do regulador. O regulador é convocado porque houve aqui um movimento que foi importante, que deve ser sublinhado como tendo sido importante, mas que nos coloca perante uma realidade nova que temos de gerir. E nesta linha, também faz sentido que o próprio regulamento não emerja de um momento para o outro. Pois isto também é da natureza humana. Se nós temos o anúncio de que se vai fechar, vai toda a gente correr. E, portanto, o que faz sentido é suspendemos. Temos o quadro estabilizado tal como está. Pois vamos olhar para ele, vamos ver em que medida é que o podemos regular, vamos discutir serenamente um regulamento e cá estaremos para discutir o regulamento. Queria, de certa maneira, só vir aqui enaltecer que esta discussão e a ação que hoje aqui a Assembleia Municipal está a ter, nomeadamente discutir um tema tão importante, é, de certa maneira, também demonstradora daquele que é o espírito democrático da cidade, que discute os seus problemas, que sabe analisar, que sabe, acima de tudo, ser consciente da importância de discuti-los com números e com o contexto que temos, efetuando aquilo que é uma revisão do que tinha sido aprovado em altura antes da pandemia, num processo que também foi muito participado e, de certa maneira, até enquadrado de maneira diferente da que alguns partidos hoje em dia o estão a enquadrar aqui, mas isso é fruto da evolução dos tempos. E este processo que teve uma suspensão, que acho que uma revogação que é perfeitamente entendível à luz daquilo que se passou no mundo com a pandemia, vem nesta altura, quer o Executivo, quer a Assembleia Municipal, propor uma deliberação que, como disse, assenta em números e assenta num contexto que, aos dias de hoje, importa decidir, e é isso que nós trouxemos aqui para tomar a decisão e, portanto, queria registar esse momento. Muito obrigado.